Pai do Senhor para a igreja. Os irmãos poder tomar a cena. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Irmãos, eu estava já com uma mensagem sendo gerada, brotada no meu coração pelo Espírito Santo de Deus. E eu falei, eu vou já rascunhar, porque quando for me dada a oportunidade de falar do amor de Deus, será sobre a pessoa de Jesus. E nesta noite o Espírito Santo de Deus, ele me chamou para falar de Jesus, pregar sobre Jesus. E quando eu estava rascunhando essa mensagem, o Espírito Santo de Deus colocou essa canção em meu coração. Muitas das vezes, não que seja errado, não estou dizendo isso, mas precisamos colocar Jesus mais na centralidade da nossa liturgia, porque tudo passa por Ele. E a palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração está inserida, sentado mesmo, não precisa os irmãos levantar, eu estarei lendo apenas 3 versículos. Evangelho de Mateus, seu capítulo 16, o versículo 13 ao versículo 15, que diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem
os homens ser o Filho de Deus. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Amados irmãos, aprove a Deus enviar a Jesus não apenas para a redenção da humanidade, mas também para outros propósitos bem definidos antes mesmo da fundação do mundo. Nós sabemos que Jesus, ele é o meio pela qual nós chegamos a Deus. Jesus é o meio pela qual nós obteremos a salvação de nossas almas. Mas o propósito de Jesus não é apenas de ser o meio da redenção para a humanidade. Jesus teve por propósito também aqui na terra de apresentar o Deus Pai como o verdadeiro Deus. Jesus teve por propósito aqui na terra de anunciar, de apresentar o reino dos céus e a sua justiça. E isso chama a nossa atenção. Por isso que eu destaquei, por intermédio do Espírito Santo, essa pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Porque quando Jesus esteve na terra, Jesus ele operou milagres, prodígios, ensinou aos seus discípulos a respeito de como eles iriam se portar, tanto na sua presença, principalmente na sua ausência. Jesus ensinou aos seus discípulos, mas uma certa feita Jesus vai perguntar a seus discípulos: quem vós dizeis que eu sou? Ora, irmãos, os discípulos sabiam quem era Jesus. Os discípulos já conheciam pelo tempo que presenciaram, pelo tempo que estiveram com Jesus. Passaram por certas adversidades juntos. Aprenderam ricas lições com Jesus. Experimentaram, presenciaram a ação miraculosa de Jesus. Mas ainda assim, Jesus nos pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? É algo que nos deixa um pouco perplexo, porque se os discípulos o conheciam, por que Jesus vai perguntar isso? Isso porque as convicções dos discípulos de Jesus a respeito do próprio Jesus não eram tão sólidas assim. Lembra de Filipe? Senhor, ou mestre, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus por algum instante se entristeceu e disse: Filipe, eu estou convosco há tanto tempo, e você pergunta: mostra-me o Pai. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Creia tão somente nas mesmas obras que fazemos. Então era necessário ter essa pergunta para uma reafirmação das convicções dos discípulos de Jesus. E essa mesma pergunta, ela chega até nós no dia de hoje, nesta noite, que o Espírito Santo traz para nós. E Ademec, quem é Jesus, ou o que ele representa para você? O que é Jesus para você, presbítero Tiago? Quem é Jesus para você, Ademec? Brilho celeste, Adonai, Atalaia de Cristo, Bálsamo de Gileade, Membresia. Quem é Jesus? Essa pergunta se faz necessária muito por conta das adversidades que nós enfrentamos. E essas adversidades, elas intentam nos fazer perder a confiança e a convicção de que Jesus é o Todo-Poderoso, de que Jesus, ele é o Deus eterno para nossas vidas. As circunstâncias e adversidades intentam fazer com que a nossa confiança e convicção ela possa se esmorecer. E Jesus, ele vem se revelando para nós por diversas maneiras. Jesus, ele se apresentou como a porta.
Muitas das vezes buscamos acessos por inúmeras situações, mas Ele continua sendo a porta. Mesmo que estreita, mas é a porta que conduz à salvação. Apertado é o caminho, mas que conduz à salvação. Ele é a porta. Ele se apresenta para nós como a água viva. Lembra da conversa que ele teve com a mulher samaritana? Isso aqui me chama bastante a atenção. Porque ele vai dizer para ela o seguinte: se você soubesse quem te pede, dai-me de beber. Se você soubesse quem te pede, dai-me de beber, você pediria água a Ele e Ele te daria água e você nunca mais teria sede. Ele é a água viva. Muitas das vezes buscamos saciar a nossa alma com coisas vãs, mas o que Ele nos oferece completa todo o nosso ser. Ele se apresenta para nós como um caminho, a verdade e a vida. Caminho esse que, uma vez nós nos enveredando na verdade, o resultado final desse caminho é vida eterna, é vida com Deus. Porque não existe céu sem Jesus, não existe ver a Deus sem Jesus, não existe libertação sem Jesus, porque a cura está em Jesus, a libertação está em Jesus, a transformação está em Jesus, a restauração está em Jesus, a segurança está em Jesus, a salvação de nossas almas está em Jesus. Ele se apresenta para nós como o pão vivo descido do céu. Assim como a água viva que Ele é, sacia a nossa sede. Ele, como um pão vivo, sacia a nossa fome. É o alimento diário para a nossa vida espiritual. Sem Jesus é impossível ver a Deus. E nós vamos ver muitas das revelações de Jesus para conosco. Mas ainda assim, pouco conhecemos a respeito de Jesus. E conhecer apenas não é suficiente. Porque, irmãos, você conhece, vou tomar um exemplo aqui. Você conhece uma pessoa por completo, por apenas alguns minutos, por apenas alguns dias, por apenas algumas semanas? Conhecimento por completo demanda o quê? Tempo, relacionamento, conversa, não só falar, mas também ouvir, relacionamento. Por isso que Oséias vai dizer para nós, e agora vai trazer a concordância: conheçamos apenas assim? Não, porque conhecer não é suficiente. Precisa conhecer, que é o ponto de partida, mas prosseguir conhecendo. Esse prosseguir conhecendo traz-nos uma ideia de relacionamento, intimidade. Então, para muitos, acabam se limitando em apenas conhecer. Conhecer como? Porque eu ouvi falar de Jesus, então eu conheço. Mas nós precisamos conhecer, que é o ponto de partida, mas prosseguir conhecendo a Jesus. Algo que chama bastante a minha atenção é que, em relação a Jesus, em relação ao conhecimento sobre a pessoa de Jesus, volto a dizer a questão da circunstância, ela nos intenta a abalar a nossa convicção e a nossa confiança sobre a pessoa de Jesus. Isso aconteceu com nada mais, nada menos que o próprio primo de Jesus. Espanta-nos isso, sim ou não? Espanta, porque João Batista conhecia Jesus. Só que uma determinada adversidade faz com que ele duvide de quem de fato é Jesus. Chama alguns dos seus discípulos: vá lá até Jesus e pergunte a ele se ele é aquele que haveria de vir ou se precisaremos esperar outro. João Batista
permitiu que a adversidade colocasse em xeque a divindade, a soberania, o poderio de Jesus Cristo. Isso muito entristeceu a Jesus, porque Jesus vai, quando ele é perguntado, Jesus vai dizer o seguinte: vá, fale a João Batista, digam para João Batista o que vocês veem, o que vocês escutaram. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e o Evangelho é pregado aos pobres. Só que nós estamos falando de João Batista, primo de Jesus. Duvidou devido à adversidade. Não permitam que a adversidade arrebate, esmoreça a vossa fé e a vossa confiança em quem é Jesus e o que Ele representa na sua vida. De igual modo aconteceu também com Marta. Lázaro, seu irmão, já havia sido morto há 4 dias. Jesus chega em Betânia. E quando Jesus chega em Betânia, a primeira pessoa que ele encontra é Marta. E ela vai dizer: mestre, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vai dizer para ela: Marta, calma, Lázaro vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar sem a ressurreição. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus então vai perguntar aonde o puseram. E eles conduzem Jesus até o sepulcro, ou uma caverna, como era de costume naquela época. E quando Jesus chega diante daquele sepulcro, ele vai dizer: tirai a pedra. Aqui entra o desacreditar do poder de Deus na vida de Marta. Tirai a pedra. Mestre, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Aí Jesus volta para ela: não te hei dito que eu sou a ressurreição e a vida? Credes nisto? Louvado seja o nome do Senhor. Assim agimos como João Batista e como Marta. Quando uma adversidade ela surge à nossa frente, ela se mostra para nós como uma barreira intransponível, de modo que nada pode vencê-la, nada pode transpor ela. Só que nós estamos servindo a um Deus que tudo pode. A morte não consegue impedir o agir de Jesus. Jesus venceu a morte não apenas de forma pessoal. Ele morreu e ressuscitou, sim ou não? Mas ele venceu a morte também através de outras vidas. Lembra da filha de Jairo? Ele a ressuscitou. Lembra do próprio Lázaro? Ele ressuscitou. Não existe ferrolhos para impedir o agir de Jesus. Pedro cerrado na cadeia, mas Jesus libertou a Pedro. Não existe fornalha que possa impedir o agir de Jesus. Sadraque e Mesaque foram lançados na fornalha de fogo ardente. Quem estava lá com eles? Jesus. E essa parte é que eu mais amo. Bartimeu, o cego. Ao contrário de João Batista, não estou aqui criticando o meu irmão. Isso mostra cada vez mais para nós a nossa dependência em Deus. Porque muitas das vezes estamos firmes e constantes, mas chega uma hora que nós estamos um pouco com a nossa fé abalada. Isso mostra a nossa dependência de Deus. Mas Bartimeu, ao contrário de João Batista e ao contrário de Marta, também estava enfrentando uma adversidade. A sua limitação era para ser um fator determinante dele não chegar até Jesus. Fora a multidão que estava a todo momento tentando desmotivá-lo. Só que olha a resposta de Bartimeu para a multidão, para as circunstâncias e é para nós no dia de hoje. Bartimeu ele vai olhar para a circunstância e a resposta de Bartimeu é a seguinte:
O meu conhecimento a respeito de Jesus não é superficial. Sabe por quê? Eu conheço já das raízes, da origem dele. Ele é Jesus, filho de Davi. Ele é aquele que foi prometido que o seu reino nunca teria fim. Então Bartimeu, ao contrário de muitos, não permitiu que a adversidade minasse a sua confiança no seu Deus. Nós servimos a um Deus, irmão, só para nós aqui termos um entendimento do tamanho e o poder dele. Nós servimos a um Deus que o vento e o mar não só o conhecem, mas o obedecem. Nós servimos a um Deus que até os demônios se sujeitam a ele. Tamanha autoridade e poder que o nosso Deus tem. E por que muitas das vezes, quando as adversidades se apresentam para nós, nós temos a sensação e a impressão de que ela é maior e mais poderosa que o nosso Deus? Nada pode impedir o agir de Deus. Não tem morte, não tem doença, não tem mortandade, não tem seta que voe de dia, não tem nada que possa impedir o agir de Deus. Se Ele já falou para você que você vai vencer, que você vai ser bem sucedido, creia, acredite, porque a palavra de Deus, Ele diz para nós que Ele vela para que ela possa ser cumprida. Isso me chamou bastante a atenção de falar de Jesus, porque sem Jesus, irmão, nós não seremos nada. Sem Jesus não existe salvação. Sem Jesus não existe esse propósito que nós estamos aqui nesta noite, reunidos para glorificar o Deus eterno. A compreensão e o entendimento que temos acerca do reino de Deus, a compreensão e o entendimento que temos a respeito do Deus Pai, é porque Jesus se manifestou, se revelou para nós. Então, nesta noite, acredite em Jesus. Prossiga conhecendo Ele. Não se limite em apenas um conhecimento superficial. Não, eu ouvi falar que Jesus salva, cura e liberta. Sim, Ele faz isso e muito mais. Quer experimentar? Ele pode fazer muito mais na nossa vida e através de nossas vidas. Está disposto a ser uma ferramenta nas mãos de Jesus? Mas sejamos sinceros, qual tem sido o nível do nosso conhecimento a respeito de Jesus? Superficial. E essa superficialidade acaba minando a nossa confiança, porque as dificuldades elas vão vir, e elas vêm se nós não tivermos um conhecimento aprofundado acerca de Jesus, semelhantemente ao nosso irmão Jó. Lembra? Passar pelo que ele passou, sem estar fundamentado na palavra, sem estar alicerçado num pleno relacionamento com Deus, não suporta. Perder 10 filhos subitamente, perder riquezas, perder propriedades, e ainda ser aconselhado da sua companheira: amaldiçoa e morre, porque para você não tem mais jeito. Só que algo lindo acontece na vida de Jó, e é o que precisa acontecer em nossas vidas. Jó, e olha que Jó vai dizer o seguinte, hein? Imagine se ele não conhecesse. Ele vai dizer o seguinte: antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora, quando Deus virou o cativeiro dele, os meus olhos te veem. Imagine se ele conhecesse, não conhecendo da maneira que ele proferiu. Ele alcançou o testemunho do próprio Deus, não conhecendo da maneira que ele proferiu. O próprio Deus diz para Satanás: tem visto meu servo Jó, homem temente, íntegro, reto, que serve a Deus e que se desvia da face do mal.
Imagine se ele conhecesse. Fique com essa palavra. Essa palavra de Osés precisa ecoar em nossos corações. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus continue a falar aos vossos corações. Glória a Deus. Deus abençoe. Nosso irmão presbítero Tiago. Quem tem ouvidos, vamos.